Olá, boa noite. Representantes de partidos e coligações que disputam o pleito suplementar ao governo do Amazonas participaram hoje de uma reunião na sede da emissora Band Amazonas para definir os detalhes do debate entre os candidatos, que será realizado no dia 17 de julho, próxima segunda-feira. Sempre na frente, a Band Amazonas será a primeira emissora a realizar o debate do pleito suplementar para governador em 2017. O programa ao vivo vai ao ar na próxima segunda-feira, dia 17 de julho, às 9h10 da noite. Tudo foi alinhado na manhã desta terça-feira, em uma reunião com o diretor da emissora, o editor-chefe do Band Cidade e representantes de 7 dos 9 candidatos que foram convidados. Dos partidos não enviaram representantes, o PP de Rebeca Garcia e o PDT de Amazonino Mendes. Um sorteio definiu a posição de cada candidato no estúdio. O posicionamento também vai ser usado para nortear a ordem das perguntas e respostas durante o programa. O debate, com previsão de 2 horas, ficou definido da seguinte maneira. No primeiro, candidato pergunta para candidato com tema livre. No segundo bloco, os candidatos sorteiam uma pergunta preparada pelo jornalismo da Band e escolhem um adversário para replicar com direito à tréplica. E no terceiro e último bloco, novamente candidato pergunta para candidato. Havendo ausência de um ou mais candidatos, a emissora pode abrir um quarto bloco para considerações finais. Todos estiveram em comum acordo e estão otimistas para apresentar as propostas para os eleitores, que vão decidir quem vai governar o Estado neste mandato tampão. O resultado bem objetivo dessa reunião foi a celebração da democracia. Todos os participantes, todos os candidatos que estão dentro da legislação eleitoral com possibilidade de participar, eles irão efetivamente participar, e isso que se espera. Se espera que os candidatos apresentem suas ideias. O tempo não é muito, o tempo é exíguo, mas o que vai sair desse debate é o poder de síntese dos candidatos. O PPS espera que na próxima segunda-feira a gente tenha aqui na TV Band um debate democrático, trazendo as propostas sem ofensas, né, durante o debate, e queremos debater, né, nesse dia o plano de governo para os 12 meses que nós teremos, né? Então a gente espera que na próxima segunda-feira consigamos dar ao público, ao eleitorado, todas as respostas que eles querem. Nossos candidatos estão preparadíssimos para esse debate e nós já estávamos esperando há muito tempo. Estamos fazendo uma excelente campanha, uma campanha criativa, uma campanha diferente. Temos pouco tempo de TV e o debate só vai ajudar a nossa coligação. O mais importante é que nós desejamos que haja o debate o mais amplo possível, mais democrático, com a participação de todos. Com essa questão singular de nós temos 8 candidatos, ou melhor, 9 candidatos participando do processo, mas será um debate o mais amplo possível, mais democrático possível, para que as pessoas possam, com tranquilidade, escolher a melhor proposta. O partido espera que seja um debate claro, limpo e que consiga levar as propostas do partido em relação ao governo do Estado. Esperamos que o candidato Marcelo Serafim, no debate que ocorrerá segunda-feira, consiga transmitir as propostas de governo de forma clara e limpa para a população. Nossa expectativa é que nós possamos realmente ter essa oportunidade de apresentar as nossas propostas e poder questionar também a proposta dos demais. O PPL do candidato Jardel Nogueira não vai participar do debate, porque o partido do candidato deve ter mais de 9 representantes na bancada da Câmara Federal, conforme resolução do TSE. Mas em acordo, foi definido que Jardel vai participar de uma entrevista de 10 minutos no telejornal Band Cidade nesta sexta-feira. Graças a Deus e ao grupo que determinou, a Band também, que eu agradeço a oportunidade de estar 10 minutos conseguindo passar para a nossa população amazonense um pouco de mim, um pouco do projeto, um pouco da nossa história.
Como tradição, o jornalismo da Band está preparando tudo para você, telespectador aí de casa, acompanhar toda a transmissão e escolher o seu representante. A gente fechou aqui um formato bastante objetivo, são muitos candidatos, então a gente fechou de uma maneira que essas regras do debate possam proporcionar a quem está em casa realmente ver as propostas dos candidatos e entender um pouco do perfil de cada candidatura também. Ao final da reunião, todos assinaram uma ata que será registrada e protocolada no Tribunal Regional Eleitoral. Então não esqueça, o debate é segunda-feira, 9h10 da noite, na tela da Band. E após um mês de investigações, a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações prendeu os 5 suspeitos pelo roubo de mais de R$60 mil de um estaleiro localizado na zona oeste de Manaus. A quadrilha foi apresentada na manhã desta quarta-feira. Segundo a polícia, os homens fazem parte de uma associação criminosa interestadual especializada em corte de caixa eletrônico, arrombamento de cofres e desarmamento de alarmes de segurança. Os acusados foram indiciados por roubo majorado e associação criminosa. A produção e a venda de motocicletas fecham o semestre no Amazonas em queda, mas a indústria do polo de 2 rodas mantém projeção positiva para o resto do ano. O cenário é de perda econômica, mas a indústria está confiante na estabilidade para o segundo semestre deste ano. O que a gente espera, para o segundo semestre é que, se acontecer os resultados muito similares que aconteceu no primeiro semestre desse ano, no segundo, a gente vai conseguir cumprir aquela meta que nós estabelecemos no final do ano passado, que é chegar com a produção por volta de 900 mil unidades. O que nós temos notado é que existe uma vontade de aquisição de motocicletas por parte do consumidor e que muitas vezes isso não é realizado em função das dificuldades de se obter financiamento. Mas o primeiro sinal já foi dado, o financiamento começou a melhorar agora, então a tendência é que nós tenhamos um segundo semestre provavelmente melhor em termos de resultados comerciais. Nos primeiros 6 meses do ano, a produção de motocicletas apresentou uma queda de 8,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Este ano foram produzidas 423.750 unidades e no ano passado foram 464.732. Em decorrência disso, as vendas também caíram. Quem trabalha com o setor em Manaus sente os impactos da perda. Nós sofremos nesse período dos primeiros meses do ano, já houve uma recuperação nesse fim de semestre e agora a perspectiva com o segundo semestre, esse avanço no segundo semestre para a gente recuperar os números do ano e chegar próximo ao mercado do que foi o ano passado. O presidente da Abraciclo alerta que o setor de 2 rodas é responsável por uma grande geração de empregos no estado e, havendo queda no setor, os empregos também caem. A gente teve um movimento de redução, evidentemente, em função do encolhimento da produção, mas a gente está por volta de 12 mil empregos no segmento da motocicleta e não há nenhuma expectativa de queda daqui para frente. Talvez haja um movimento natural de troca de posições. Nesta terça-feira, o Senado aprovou o texto da reforma trabalhista. Agora, o documento só depende da sanção do presidente Michel Temer para virar lei. Os 3 senadores da bancada do Amazonas participaram da votação. Eduardo Braga, do PMDB, e Vanessa Graziotin, do PCdoB, votaram contra a reforma que altera em mais de 100 pontos a legislação trabalhista, a CLT. Somente o senador Omar Aziz, do PSD, foi favorável às mudanças. Antes da votação, a senadora Vanessa Graziotin chegou a ocupar a mesa do plenário por cerca de 7 horas, o que levou o presidente da Casa, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, a suspender os trabalhos no local. A polícia apresentou 2 homens presos por envolvimento em um latrocínio ocorrido em abril deste ano em uma chácara no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. As investigações levaram os policiais até Israel Medeiros da Silva, de 32 anos, e Wellington Palheta Nascimento, de 29 anos. Para os policiais, os 2 têm envolvimento direto com o latrocínio ocorrido em uma chácara de luxo no bairro Tarumã. O roubo seguido de morte aconteceu em abril deste ano. Na verdade, se tratava de um bando
de pessoas que conheciam a vítima, né, tinham um envolvimento, um coleguismo entre eles, bebiam juntos, e nessa data, nessa noite do dia 23 de abril, era um domingo, eles estavam bebendo na casa do Wellington. Eles atraíram o Rosíro, que era a vítima, até a chácara onde ele trabalhava como caseiro. E lá, né, prosseguindo essa festa, eles impuseram um cenário de pânico ali. Acredito que viram TVs, objetos de valor, e aí passaram a querer subtrair esse material da chácara. Israel foi preso em Manaus e o Wellington foi preso em Altazes, que fica a 113 quilômetros de Manaus. Segundo a polícia, outras 5 pessoas participaram do crime, entre elas 2 mulheres, que foram usadas para atrair a vítima. E nós tínhamos uma linha muito singela, um único meio para iniciar a investigação, que era o monitoramento de um chip que foi deixado no local. E é bom que se diga aqui que a polícia lança a mão disso, isso é fato, a gente precisa ter esses meios de investigações modernos e a partir daí nós conseguimos descortinar exatamente o que aconteceu. Segundo a polícia, no dia do crime, os suspeitos deixaram o sítio levando vários objetos avaliados em mais de R$30 mil. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 27 e 32 graus. No município de Maués, a previsão é de tempo nublado com chuva fraca, mínima de 25 e a máxima de 31 graus. Em Coari, a previsão é de tempo ensolarado. As temperaturas variam entre 25 e 32 graus. E em Manacapuru, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 27 e 31 graus. A ocupação irregular de calçadas por barracas e vendedores ambulantes tem sido um problema constante nas ruas de Manaus. Na zona norte da cidade, as vendas acontecem à beira de uma das avenidas mais movimentadas daquela região. Maxi Teixeira, 7 horas da noite. Na pista, um movimento intenso de carros, ônibus e motocicletas. Na calçada, um movimento intenso de pedestres. Entre esse vai e vem de veículos e pessoas, estão os ambulantes, que se espalham ao longo da via. A ocupação irregular acontece há quase 10 anos, mas se intensificou com a construção deste shopping, que aumentou a circulação de pessoas na área. No canteiro central são comercializados lanches rápidos. Nas laterais são vendidos comidas, bugigangas e outros produtos que muitas vezes ficam expostos em cima das calçadas e incomoda quem precisa passar pelo local. Muito complicado, fica sem calçada pra gente passar, entendeu? Ainda tem, às vezes, fumaça e um monte de gente passando, é meio complicado. Às vezes você tá com criança, você tá com sacola, né? Então, às vezes, incomoda. As barracas acabam usando o espaço dos pedestres, né? E a gente tem que ficar tudo apertadinho, isso dificulta bastante. Tu me disse que dia de domingo complica isso? É pior, até porque eles colocam mais pra cá e enche bastante. Então, o movimento aqui é frequente. Atualmente, 23 estabelecimentos ocupam espaço de forma irregular na Avenida Maxi Teixeira, no Cidade Nova, zona norte de Manaus. Conversamos com a Patrícia, que trabalha neste mesmo local há cerca de 8 anos. A autônoma reconhece os problemas causados com a venda de ambulantes no local, mas alega não ter outro espaço para a comercialização de seus produtos. A gente está aqui, não é legal, nós sabemos disso, mas a gente já tentou se regularizar, só que eles nunca dão uma posição pra gente. É fácil dizer, tá incomodando aí. Então, poxa, não pode pegar a gente e botar no T4, a gente mora aqui, a gente pertence à Zona Norte. Então vocês aceitam sair desse espaço desde que tenham outro lugar para ficar? Outro lugar bom para vender também, porque não é qualquer lugar. Eu posso sair daqui e vender lá no outro lugar e não vou ter venda. Em nota, a Subsecretaria Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados disse que fiscaliza diariamente a venda irregular em todas as zonas de Manaus. Na Zona Norte, existem equipes de fiscalizações atuando principalmente na lateral e nos arredores do shopping mostrado na reportagem. Na nota, a Subsempab reconhece que às vezes o trabalho de fiscalização é ineficiente porque depois da saída dos fiscais, os ambulantes voltam a atuar novamente.
Irregularidades cometidas no trânsito levam motoristas, passageiros e pedestres a correr risco de vida diariamente. E é para evitar essas tragédias que as leis de trânsito prevêem multas, suspensão do direito de dirigir e até prisão para quem comete infrações. Uma das mais recorrentes aqui no estado e em todo o Brasil é dirigir enquanto usa o aparelho celular. Na zona leste de Manaus, encontramos várias irregularidades como avanço de sinal vermelho, carros na contramão, motoristas sem cinto de segurança e motociclistas sem capacete. Essas e outras irregularidades, além de serem um risco à vida, são passíveis de multa e podem até levar à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. O ponto permanece na carteira de habilitação e o máximo de pontuação que pode chegar é 20 pontos, né? E aí, a partir daí, a carteira fica suspensa pelo outro órgão de fiscalizador de trânsito do Estado. O condutor que atingir 20 pontos tem a CNH suspensa por período que varia de 1 a 6 meses, exceto nos casos de embriaguez ao volante, onde a suspensão é de 1 ano. Segundo o Detran, só no período de janeiro a maio deste ano, foram 167 CNHs suspensas por excesso de multas no estado. Já no mesmo período de 2016, foram 188. Houve uma redução de 11,2%. O condutor tem que vir ao Detran para se matricular, fazer o curso de reciclagem e depois fazer a prova de legislação e cumprir a penalidade para ter de volta a habilitação. Mas o registro do Departamento Estadual de Trânsito ainda mostra que o uso de celular ao volante este ano é maior que em 2016. Só este ano, no período de janeiro a maio, foram 16.675 multas aplicadas por uso de celular ao volante. No mesmo período do ano passado, foram 12.594, um aumento de mais de 30%. O principal motivo hoje é pontuação. E eu te diria que a pontuação hoje, o que origina o maior número de pontuações é o uso do celular ao volante. A gente percebe que grande maioria dos acidentes é por conta da utilização do celular ao volante, né? 1 em cada 3 acidentes já foi constatado que é por conta da utilização do aparelho celular. O condutor sabe que não pode usar o celular ao dirigir. Mesmo assim, alguns ainda cometem a infração. Pode causar um acidente ou alguma coisa grave, né? Aí não é aconselhável. Você já usou o telefone no volante? Já. Já. Mas sabe que causa... Eu sei que é perigoso, na verdade. Distrai muito a pessoa, fica sem atenção no trânsito. Pode causar acidente. Verdade. Nalisson já sofreu as consequências da combinação, motorista e celular. Ele foi atropelado em uma rua movimentada de Manaus, por um motorista distraído. Ou ele estava no telefone, ou então alguma coisa tinha acontecido, porque ele estava em alta velocidade e mesmo com o carro parado, a gente dando sinal, que era eu mais uma pessoa atravessando a faixa, um carro parou e ele não queria parar. Pelo contrário, ele aumentou a velocidade, que foi quando ele me acertou. Ele me jogou a mais de 2 metros de altura e quase 8 metros de distância e eu caí de cabeça no meio-fio. Nalisson ficou em coma durante 1 mês. As sequelas do acidente permanecem até hoje. Mas como o cérebro não junta as imagens, eu tenho visão dupla. E a alergia, que antes eu não tinha, agora eu tenho. O problema no ombro, o braço só vem até aqui, eu não consigo subir. Os dados do Detran ainda apontam que de janeiro a maio deste ano, 133 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Em 2016, no mesmo período, foram 117. É por isso que os órgãos de trânsito alertam para que os motoristas sejam mais prudentes ao dirigir. Além de evitar multas, podem prevenir acidentes. Uma casa foi assaltada no bairro Alvorada na tarde de hoje. 5 pessoas foram feitas reféns e um suspeito foi detido pela polícia, que conseguiu interceptar a ação dos criminosos. 3h30 da tarde, bairro Alvorada. A polícia foi chamada para atender uma ocorrência em andamento. O assalto com reféns acontecia dentro deste prédio verde, onde funciona uma casa de massagem.
Lá dentro estavam 5 mulheres. Os bandidos fortemente armados agiam com violência. 2 mulheres foram agredidas. Os criminosos efetuaram alguns disparos contra a residência. Este homem, que não quis revelar o nome, narra o que viu. O dono da casa chamou a gente, não pode tomar o táxi lá. Foi na hora que a gente chegamos aqui, saiu uma moça, junto com a equipe do assaltante lá, que na hora que ela quis sair, ela voltou. Aí o de trás, de boné e bermuda e camiseta, ele apontou a escopeta no portão, foi na hora que ele atirou lá, aí ele entrou. Foi na hora que a gente chamou a polícia e chegou. A polícia conseguiu impedir o andamento do assalto e os reféns foram liberados. Uma das vítimas, que não quis ser identificada, conta como foi a ação dos criminosos dentro do prédio. Eles entraram e a gente estava tudo no quarto, não tem... Aí quando eles chegaram já foram anunciando, mandaram a gente deitar no chão e a gente tinha que ficar o tempo todo abaixado, com a cabeça baixa. Antes da polícia chegar, eles gritaram para levar as cordas, que eles iam amarrar todo mundo e iam levar um cliente com eles. Aí foi quando a polícia chegou. De acordo com a polícia, 5 suspeitos participaram do assalto. Um deles foi preso em flagrante. Os comparsas fugiram a pé, deixando para trás o carro usado por eles. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.